Nesta curadoria que desenvolvi e construí, temos os primórdios da curadoria, onde se experimentam materiais e formas, dentro do conceito de encontrar uma forma entre o momento de um pensamento e o momento de um sentimento e tentar captar e registar esse momento. Aqui foram usadas várias técnicas, sempre através da utilização de tela e acrílico. No entanto, quis experimentar o acrílico, sendo ele uma base de medium, que é um líquido que permite fixar o pigmento, e aí temos a cor que quisermos segundo o pigmento que utilizamos. Achei interessante experimentar uma escala diferente de pigmento no medium e comecei a trabalhar com objetos de outra dimensão com a mesma técnica de pintar a acrílico. Usei diferentes materiais, vidros, o próprio pigmento fixado depois em cima do acrílico, e fui explorando as formas e os espaços à volta das formas de várias maneiras, onde começamos a evoluir para uma forma mais tridimensional e que me levou a pensar de que forma é que tudo isto comunica, e essa questão está representada nestas duas peças que se chamam Lealdade Permanente e Liberdade Sempre. São conceitos que todos nós abraçamos e que todos nós gostaríamos que estivessem implementados na sociedade, mas ao longo de milénios o que vai acontecendo é que continuamos a lutar por estes direitos, segundo nós encarados como uma forma de bem-estar. Na verdade, parece que eles não estão a ser comunicados, porque aqui o braille, que só é possível ser lido quando tocado, a moldura ela própria impede essa comunicação. De qualquer forma, é uma ideologia que estará presente e impossível de ser comunicada. Vamos ver. Aqui a técnica é novamente a utilização de acrílico sobre tela, a tridimensionalidade das peças que desenham o texto em braille, obrigam também a este espaço criado em frente à peça, que é um espaço que emoldura, que ilumina e que, da mesma forma, serve para impedir esse mesmo contacto. Portanto, é uma moldura que funciona num todo, ao serviço também da temática que eu quis construir aqui. Passamos à ideia de planificar um pensamento. Planificar um pensamento de forma a que cada contexto do pensamento se intersecta, criando novos pensamentos ou novos detalhes dentro do pensamento, e aqui está representado, do meu ponto de vista, uma pequena reflexão num momento nos nossos cérebros, que essa interseção é também muito visível nesta outra peça que se chama Planta de um Pensamento, é a número 1, e um pensamento linear, um pensamento que não está cá, é um espaço entre cada pensamento, pensamentos que se intersetam e que se confundem e que se fundem e que dão um novo, a importância do espaço entre eles. Surge então a necessidade de refletir sobre
o que é que os pensamentos convocam. Convocam talvez uma direção, e aqui temos uma peça indicativa de um caminho e que se chama This Way, mas que se confronta imediatamente com outra peça com indicações diversas, antagónicas, em que a reflexão é not sure. Então, this way, not sure. Portanto, nem sempre os pensamentos fazem com que a decisão esteja imediatamente nesse sentido, porque haverá sempre qualquer coisa que nos vai novamente questionar e fazer refletir sobre o assunto. São representações de conceitos que os executo visualmente e que levam a outra reflexão sobre nós como seres, indivíduos sociais, em que temos uma fachada, temos uma forma de nos mostrar socialmente, uma forma de interagir, ao fim e ao cabo, um personagem que encaramos na sociedade, que aqui represento nestas 3 peças que se chamam City Facade 1, 2 e 3, mas não necessariamente esta fachada, literalmente aqui uma fachada do edifício, se quisermos, mas que será uma metáfora para uma fachada como indivíduos que impede que se veja de facto o interior do indivíduo, que serve como defesa, estatuto, comportamentos impostos pela sociedade e impostos pela nossa forma também de pensar. E aqui revela-se o que se passa cá dentro, a ebulição de todas estas atitudes e pensamentos constantes, diria, mais do que diários, constantes, e sempre essa dialética e distopia entre o que está fora e o que está dentro. Nesta distopia vivemos todos. Penso que a arte é talvez a forma mais honesta de o demonstrar, e por isso ao longo de muitos anos que venho a pintar e a criar peças, muitas vezes peças que são para outros projetos que me são requeridos, nomeadamente cinema, teatro, figurinos, com que trabalho há muito tempo, cenografia, e todas essas técnicas e reflexões de conceitos de alguma forma aparecem nesta nova curadoria que tem 2 anos e que estreia aqui na Galeria Santa Maria Maior, com bastante interesse do público que tem generosamente feito visita à exposição e que tem demonstrado alguma surpresa com a temática e com a vulnerabilidade que estas peças de alguma forma apresentam e que acabam por ser o meu interior. Aqui passamos para uma questão, não tem nome porque ela centra-se em formas que se tentam encontrar, em que os materiais procuram essa forma, ao mesmo tempo que os materiais desconstroem essa forma. Mas muito sugestivo a que estamos a tratar de situações de identidade, de género. Aqui a forma transforma-se numa mama, ali a mama desconstrói-se numa outra peça. Aqui há uma evocação à feminilidade como uma moeda de troca, como uma mercadoria,
que se pode comprar. Mas não necessariamente só uma questão de feminilidade, pois sabemos que hoje em dia, cada vez mais, há homens que mudam de sexo e, portanto, as mamas já não pertencem só às mulheres, que cada vez mais se definem mulheres com útero, mulheres sem útero, mulheres, então o que é o conceito de mulher, o que é o conceito de homem, todos estes conceitos de peças que definem fisicamente um indivíduo na sua sexualidade são altamente questionáveis. Um homem pode adquirir mamas, uma mulher pode tirá-las. De qualquer forma, funciona também como um mercado, enquanto a sexualidade pode também ser vendida. A sexualidade implica mudanças que podem estar infinitamente dependentes de cirurgias, farmacêuticas, enfim, é um negócio. Pode não ser para muitos, mas politicamente o que se tem estado a fazer é, de facto, criar um mercado para todas estas questões de género, que questiona aqui se são representativas de um indivíduo, se são tão necessárias essas etiquetas de que quem é o quê, os ícones que estão implícitos no facto de ser homem, mulher, ou não binário, ou furry, ou qualquer outra questão, devem ser eles representados como com os ícones de vestuário que conhecemos desde os primórdios. Então um homem, quando quer ser uma mulher, veste-se como uma mulher. Então o que estamos a dizer é que na mesma há essa divisão de indumentária e de estereótipo, porque poderíamos procurar uma outra coisa, uma outra forma, mas mantemos os mesmos cânones de indumentária. Aqui questiona-se os cânones de indumentária de forma do uso do cabelo, por exemplo, o uso da cor, supostamente terá sido uma cor feminina até determinada altura, agora o que é um rosa. Sempre terá sido um rosa. Como se usam este cabelo? Este quadro chama-se Fall, queda. A queda será um movimento daquilo que nos parece que somos e, portanto, um movimento na direção daquilo que nos parece que somos e que pode ser revelado quando se olha para este espelho e conseguimos nos ver também dentro do quadro. Novamente é uma técnica mista de tela com acrílico e outros elementos que são adicionados, criando novamente uma tridimensionalidade ao quadro, que eu chamo-lhes peças, porque na verdade os quadros em si só existem quando envoltos e protegidos por esta moldura com profundidade, em que lhes confere luz, reflexo, em que os protege também do toque, do pó, enfim. Logo, estas peças são questões sobre nós próprios em que ultrapassam as questões de género e nos perguntamos quem somos nós? Quem sou eu? Como é que eu me identifico? O que é importante para mim? Mas sempre colocando elementos que nos permitem questionar e que nos permitem novamente ver-nos dentro do quadro através de um espelho que lá está colocado.
Who keep informed searching for love. É, na verdade, uma conclusão de toda esta procura que vamos fazendo ao longo de milénios e, muito recentemente, as novas atitudes de procurarmos quem somos em vários pontos de vista continuam a ser uma procura de amor. Nada mais do que isso, tudo o que procuramos na vida nos leva para uma procura de amor, seja ele o que for para cada um de nós. Portanto, aqui represento o amor do ponto de vista, se quiserem, o primeiro amor que surge num ser vivo será a mãe biológica, a mãe adotiva, o que for. A função que os seios têm nessa circunstância confundem-se mais tarde com a sexualidade que os seios têm numa vida adulta e dessa forma encontra-se aqui representada essa própria dualidade do que os seios representam na vida de alguém, de todos nós quando éramos bebês, de todos nós enquanto adultos. Aqui temos peças fundidas a partir dos pensamentos e dos conceitos que são desenvolvidos nas peças anteriores, como se que as peças se tornassem tridimensionais e saltassem para dentro destas caixas alongadas em que contam uma história que se pode ver em todos os quadros que estão representados nesta curadoria. Elas tocam a semelhança entre a natureza orgânica e a natureza também alorgânica dos seres humanos. Temos aqui uma peça que saltou de um quadro para aqui, é Getting Out. O Getting Out representa a dualidade de um seio, um seio duplo, mas solo, em que podemos observar e ver que talvez exista um momento de prazer, ou talvez exista um momento de uma debilidade a se formar, mas é interessante se observar e pensar sobre ele. Na mesma sequência temos uma reflexão, novamente utilizando o recurso a diferentes materiais, sempre sobre tela e com acrílico, com pintura em acrílico. Temos aqui reflexos de nós próprios, onde podemos escolher quem somos e escolher até qual é a peruca que gostávamos de usar, que cabelos são os nossos, quais é que preferimos, de que forma é que todos eles se entrelaçam e todos eles, tão diferentes, são apenas coberturas de proteção ao calor, ao frio. Mas as cores, novamente, as formas definem tão e tão a identidade de cada um e a leitura que socialmente é feita quando usadas, passando ao topless, tal como se entende, revela o que está escondido, ou revela o que deveria estar escondido. E aqui temos a revelação do que se passa na zona que supostamente não deveria ser revelada. Passa-se muita coisa ali. Imaginamos tantos outros indivíduos que nos são atrativos, que pensamos sobre eles, uns lábios que
nos deixaram a pensar ao som de uma música, de um copo, de uma viagem, de fragmentos de peças, de o mar, o pôr do sol, mais quente, mais frio, e a saudade. A saudade talvez esteja nas penas. Aqui temos mundos, 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 mundos de momentos de que fomos, o que fomos, como muda, como tudo muda, quantas vidas já vivemos dentro da nossa vida. Não são mundos de planetas, são mundos dentro de nós, são as nossas transformações ao longo de anos de vida. Na verdade, é uma reflexão sobre o nosso interior. View the point, view the point. Estes são os pontos, mas view the point registra-se exatamente, novamente, quando se podem fazer reflexões de nós, fisicamente, de expressões nossas, de nos vermos dentro do quadro e de conseguirmos ter enquadramentos em que temos cabelos a sair dos nossos olhos, a sair das nossas sobrancelhas, a sair da nossa boca. Podemos escolher o que queremos ver dentro de um quadro. Aqui passamos para o Unlabeled 2. Este quadro resulta dos cânones de educação, de como as crianças são induzidas em formas de estar e formas de se comportar que são mais ou menos aceitas socialmente. Portanto, aqui talvez se observe uma educação mais clássica e mais espartana, com ícones do que é correto e do que se deve ser representado cá fora. No entanto, dentro parece que existe um socorro, mas que também pode não ser SOS, pode ser SOS, porque é o que as crianças de facto sentem quando estão isoladas no meio de uma família, serem educadas e até serem obrigadas a se comportamentar de determinada forma. Aqui talvez possa ser já um crescimento do que vimos antes, onde temos 3 peças que à partida parecem álbuns e são espirais, são talvez portais, são talvez novamente os nossos pensamentos não stopping, girando e cada um leva a um novo, até encontrarmos o nosso ponto, ou vice-versa, partimos de um ponto e num corrupio todo o nosso mundo começa a surgir e interações entre cada momento das nossas vidas, cada acontecimento, dúvidas. Este é o Into the Point. Aqui temos o que nos permite ir através do ponto. Continuamos à procura do ponto. E finalmente aqui estamos em To the Point. E esta trilogia termina com o To the Point. Aqui, Multiversity. Aqui,
Path to Multiversity, que é um caminho para chegarmos aqui. E aqui temos o Diversity 1, 2 e 3. O que é que estes quadros nos falam? Falam-nos de fronteiras, limites e a importância do espaço entre elas. É uma ideia de fazer uma retrospectiva ao planeta, a nós próprios no planeta, ao longo de milhares de anos. Todas as fronteiras têm vindo a ser redefinidas ao custo de milhões de pessoas terem sucumbido a essas revoluções à procura de novos territórios. Ainda hoje continuamos, nada mudou nesse aspecto, cada vez temos mais ganância de querer mais e de conquistar mais territórios e de redefinir fronteiras. A mim interessa-me muito o espaço entre esses limites e essas fronteiras. Estes limites e fronteiras são também eles aplicáveis a todos os universos, a nós próprios, ao que esperamos das nossas amizades, ao que esperamos dos nossos amores, ao que esperamos dos nossos vizinhos, dos nossos parentes, de quem encontramos a nos fornecer qualquer serviço. Tudo passa por existir limites e compreendê-los, cada um de nós, até onde podemos ir e até onde deixamos que o outro vá, mas muito visivelmente em territórios e em guerras é extremamente presente a fatalidade do que a falta de limites poderá trazer quando nós todos tentamos conquistar liberdade, porque aí não temos limites. A liberdade é também um limite. Não pode haver liberdade sem que hajam limites e sem que esses limites sejam respeitados. Como sempre se disse, a liberdade do outro acaba onde começa a minha. Parece que é mais um quadro que tenho que fazer, possivelmente na mesma forma do Braille, em que estes conceitos não são de facto comunicáveis nem praticáveis, são ditos há milhares de anos, mas continuamos no século XXI a ter exatamente os mesmos problemas neste ponto de vista que sempre tivemos. E aqui temos a humanidade representada em situações de sofrimento, em situações de morte. Esta instalação ocorreu ao som de várias valsas de Bach, Schubert, tocadas pela Catarina Anacleto e com a colaboração da Cineset, que trabalhou comigo na forma como conseguimos o efeito de estas cabeças explodirem com tinta. O que se quer dizer aqui, o que eu quero dizer aqui é que a maravilhosa música clássica durante
séculos pertenceu às classes privilegiadas. No entanto, as classes privilegiadas eram privilegiadas porque conseguiam viver e ter o seu capital constituído pelo sofrimento de outras classes, ignoradas e em absoluto sofrimento, chacinadas. Então, aqui a melodia mantém-se enquanto os outros explodem em dor e morte. Esta mensagem é de alguma forma entregue com beleza, com a beleza que os seres humanos, na verdade, também têm, mas também com o outro lado que os seres humanos têm, que não é tão belo, e que continuamos com as suas diferenças, mas na mesma plataforma que durante esses tempos. E, mais uma vez, é uma forma de mostrar essa mensagem. Chama-se Irrelevant. Irrelevante no sentido em que, de facto, morrer, sofrer, nada altera. Repetimos, 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 repetimos. Só pode ser porque é irrelevante. As explosões destas cabeças resultaram numa pintura nesta tela, que é um tapete imaculado branco, e registaram cada cabeça numa superfície. Eu fiz algumas ligações enquanto decorria a performance, e esta é uma peça que ficará como exemplo e como registro do que aqui aconteceu. E com o Irrelevant me despeço.